Boa noite. É sempre com muita alegria que saudamos a todos vocês que decidiram, uma vez mais, estar aqui entre nós nesse comecinho de noite, aqui em São Paulo. Um abraço carinhoso também a você que nos acompanha a cada semana através do programa Viva, uma experiência real, que é transmitido pela TV Novo Tempo, em todo o território nacional e também nos países de fala portuguesa no continente africano. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que sempre está à sua disposição para que juntos possamos viver continuamente uma experiência real com Deus. Nós vivemos, queridos, em um mundo em que a grande maioria das pessoas estão constantemente conectadas através das mais variadas plataformas de comunicação. Mas aparentemente essa conexão não traz tudo aquilo que de fato nós precisamos. Pelo contrário, há um lado negro, escuro dessa conexão. E esse lado tem sido, queridos, fonte de ansiedade, fonte de estresse, razão de destruição. Alguns pesquisadores da União Europeia lançaram uma rede de estudos, e o título dessa quantidade de estudos, desse estudo que estão desenvolvendo, o título é O Uso Problemático da Internet na Europa. Esse é o título desse estudo que estão fazendo. E essa rede de estudos é dedicada ao estudo dos problemas de saúde associados com o crescente uso da internet. O estabelecimento dessa rede de pesquisa ocorre no momento em que o uso excessivo da internet é reconhecido, queridos, pelas principais organizações de saúde como uma preocupação de saúde pública. Não sei quantos vocês já sabem, mas a Organização Mundial de Saúde, em 2014, reconheceu oficialmente o uso problemático da internet. E ela incluirá transtornos causados, em alguns dos seus estudos no futuro, por jogos online, a grande preocupação que hoje existe. Também por jogos de azar online, que hoje tem crescido e destruído milhares e milhares de pessoas. E também os problemas relacionados com a pornografia. E eu queria aqui abrir um parênteses. Novos estudos, queridos, estão começando a aparecer que ligam a disfunção sexual ao uso frequente de pornografia. Além disso, os pesquisadores estão aí descobrindo cada vez mais que problemas de saúde mental relacionados a esse vício. Inclui depressão, ansiedade, problemas de relacionamentos e baixa autoestima. E esses três problemas que eu mencionei a vocês, jogos online, jogos de azar também online, e a pornografia serão incluídos na classificação de Estatística Internacional de Transtornos Mentais, que é a lista de classificação médica reconhecida de maneira internacional. Outro estudo realizado pela Royal Society of Public Health, na Inglaterra, e também de uma outra sociedade, Young Health Movement, descobriu que apenas o impacto da mídia social tem contribuído de maneira negativa nos distúrbios do sono, mídia social agora, depressão, ansiedade, má imagem corporal das pessoas, medo de perda, entre outras complicações entre os jovens. E o Instagram, por essa conexão direta que ele tem com imagens, surge a cada dia como a rede social mais destrutiva. Interessantíssimo, né? Ninguém posta foto em problema, né? Sempre lindos, maravilhosos, em algum local do mundo desfrutando a vida. E, queridos, esse não é o real quadro, essa não é a realidade. Os problemas dessa hiperconectividade que hoje vivemos em nosso mundo. Esse é o mundo que hoje nós vivemos. Há, no entanto, uma outra alternativa. A conexão real com a fonte de paz e conforto. Como? Nessa série já temos apresentado que essa conexão real, queridos, pode ser realizada a partir do momento que decidimos fazer parte integrante da nossa vida, a mais conhecida prece registrada nas Escrituras Sagradas. A extraordinária oração modelo ensinada pelo próprio Jesus Cristo. E essa é a razão de estarmos desenvolvendo esse tema, essa nova série. Na primeira mensagem nós vimos como Jesus inicia essa súplica a Deus, apresentando como um pai de amor. Um pai que verdadeiramente se importa,
com cada um de nós. E hoje nós vamos analisar a segunda parte do primeiro verso, daquele que é conhecido como o Pai Nosso. E sabemos de memória, o texto encontra-se em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, o momento em que Cristo diz: portanto, vós orareis assim. E ele diz: Pai Nosso, que estás no céu. E esse foi o tema da primeira mensagem dessa série. Mas hoje eu quero, de maneira direta e detalhada, falar um pouquinho a vocês sobre a segunda parte do primeiro verso, a abertura do Pai Nosso. A parte final que diz: santificado seja o teu nome. Mas afinal, o que significa santificar o nome de Deus? Que diferença fará na nossa vida espiritual compreender a importância do nome de Deus? Bem, nós partimos do pressuposto de que esse assunto é de suma importância por uma simples razão. Porque quando aquele discípulo pergunta a Jesus: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar, Cristo diz assim: vocês devem orar. E Cristo começa dessa forma: Pai Nosso que estás no céu. Em seguida ele diz: santificado seja o teu nome. E por simplesmente uma analogia clara, se foi importante para Jesus Cristo iniciar a prece assim, é porque há algo especial. Há algo especial. Ele diz: santificado seja o teu nome. Quando nós olhamos, queridos, para essa frase, ao menos duas perguntas vêm diretamente na nossa mente. A primeira delas: por que o nome de Deus é importante? E a segunda pergunta é: o que a palavra santificado aí nessa sentença significa? O nosso dicionário define a palavra santificado como um adjetivo, aquilo que se santificou, que adquiriu a condição de santo. Santificado, que significa aceitar algo como sendo santo. Em outras palavras, significa render ou reconhecer algo como venerável, digno de reverência. Também significa separar algo de coisas profanas, fazer uma separação daquilo que é profano e algo que é integralmente dedicado ao divino, algo para ser adorado. Em outras palavras, significa que o nome de Deus ele é importante. O nome de Deus ele tem um valor inestimável. Significa que o nome de Deus deve ser honrado, que o seu nome deve ser reverenciado. Nós precisamos considerar, queridos, a importância do nome de Deus, compreender quão precioso é, de fato, o nome do Criador, o nome de Deus. Infelizmente, o nome de Deus muitas vezes é usado de maneira vulgar, por exemplo, em piadas. Muitos ali em relação a coisas corriqueiras do dia a dia, coisas ordinárias. Muito provavelmente o nome de Deus é mais usado por aqueles que não creem nele do que aqueles que creem. Muitos usam o nome de Deus em banalidades, de maneira completamente vã, sem sequer pensar nas implicações da sua utilização. E me permita perguntar a você nessa noite: como você se sente quando usam o seu nome de maneira inadequada? Como você se sente quando fazem piadas com o seu nome? Como será que Deus se sente quando o mesmo ocorre com a utilização banal, frívola, que muitas pessoas fazem do seu nome? De maneira simples, queridos, você encontra o nome de Deus na boca de políticos, você encontra o nome de Deus na boca de jogador de futebol, você encontra o nome de Deus na boca de assassinos, celebridades, e você encontra o nome de Deus na boca até mesmo de pessoas que se autoproclamam religiosas. E muitos deles não fazem ideia do que estão falando. Nomes são importantes para nós, mas muito mais importante, queridos, é para Deus. É importante aqui ressaltar que no passado, o nome das pessoas era usado para indicar quem a pessoa era. Mas hoje os nomes escolhidos pelos pais, eles escolhem porque o nome é bonitinho, porque o nome é da moda, no intuito ali de agradar os ouvidos, né? Os pais querem um nome bonito para os filhos. A única preocupação é essa: será que vai ser um nome bonito? A título de curiosidade, você sabe quais são os nomes mais utilizados no Brasil hoje, nesse momento? Fiz uma pesquisa rápida nos últimos 2 anos,
em 2018, 2019, os nomes mais utilizados, tenho a lista aqui, para meninos são esses, em ordem. Primeiro, Enzo Gabriel. Segundo, Miguel. Terceiro, Arthur. E nos últimos 2 anos, os nomes mais utilizados em registros no Brasil são nessa ordem. Primeiro, Maria Eduarda. Segundo, Maria Clara. E terceiro, Alice. É interessante que essa lista, constantemente, ela se altera, dependendo do período. Por exemplo, se você nasceu entre as décadas de 60, 70 e 80, que é o meu caso, né? Você certamente conhece algum Antônio, Carlos ou Francisco. Ou então você conhece alguma Adriana, Ana ou Maria. Porque naquela época, nessas 3 foram os nomes mais escolhidos. Foram os principais nomes utilizados ali pelos pais durante aquelas décadas. Já nos anos 90 e na virada do milênio, ano 2000, os nomes preferidos aqui no Brasil para as meninas foram Bruna, Camila, Jéssica e Amanda. Provavelmente você conhece uma delas. Você mais ou menos tem essa idade. E meninos, década de 90 e os anos 2000, Lucas, Luiz, Mateus e Guilherme. Então, pelo nome, você mais ou menos conhece a idade da pessoa, porque assim, os nomes mudam. A moda passa. Mas o que é interessante, queridos, é que em relação a Deus, o nome de Deus não muda com a época. O nome de Deus não segue a moda. O nome de Deus existe não porque é bonitinho. O nome de Deus, queridos, ouçam com atenção, indica quem Ele é. Seu nome representa o seu caráter. Quando nós falamos em honrar o nome de Deus, nós queremos, na realidade, honrar a Deus por quem Ele é. É uma demonstração de humildade e reconhecimento de que Deus está absolutamente acima de todas as coisas. É dessa forma que a oração modelo começa, é assim que o Pai Nosso começa. Logo após admitir que Deus é um Pai, Cristo ensina a importância de santificar, honrar o nome de Deus. Jesus Cristo nos mostra a importância de reconhecer quem Deus realmente é. E aqui, queridos, é o resumo da mensagem de hoje. Ao utilizar o nome de Deus de maneira correta, você reconhece quem Ele é. E uma coisa interessante é que a Bíblia, nela nós encontramos dezenas de nomes para Deus. Mas antes de falarmos sobre alguns desses nomes que a Bíblia apresenta, mostrando características de quem Ele é, eu gostaria de destacar pelo menos 3 razões da importância de santificar e honrar o nome de Deus. A primeira delas, importância por quê? É porque honrar o nome de Deus, queridos, é um dos 10 mandamentos. A primeira coisa que temos que nos lembrar é que Deus nos comanda a honrar o seu nome. Esse é o 3º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguns se esquecem disso. O nome de Deus, queridos, é um nome santo, sagrado. E nós não devemos tomar o seu nome em vão. Por que será que esse mandamento foi incluído entre os 10? Queridos, há algo especial relacionado ao nome de Deus. Isso significa mais do que simplesmente, e aqui vem a segunda razão porque o nome de Deus é importante. Santificar o nome de Deus é um ato de adoração. Outra razão da importância do nome do Criador é simplesmente em virtude da grandeza inerente ao seu nome. Davi, no livro dos Salmos, escreveu: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Um ato de adoração. E a terceira razão para a importância do nome de Deus é que reconhecer o nome de Deus, queridos, é fonte de segurança. No livro de Provérbios nós encontramos que o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O nome de Deus é um abrigo. Em outras palavras, o nome de Deus é um refúgio espiritual para todos aqueles que nele buscam abrigo
segurança. Ciente dessas razões, Jesus Cristo afirmou: santificado seja o teu nome. E essa é uma das mais poderosas formas, queridos, de viver essa conexão real com o Criador. Se você deseja viver essa conexão real com Ele, honre o nome de Deus. Reconheça que o nome de Deus é aquilo que de fato significa o que Ele é, quem Ele é. Mas o que acontece quando nós vivemos essa experiência? O que acontece quando nós reconhecemos a importância do nome de Deus através da primeira frase do Pai Nosso? O que acontece quando nós dizemos, não apenas da boca para fora, mas quando de fato queremos, conectados com Deus, dizer: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Sabe qual é o resultado? O resultado, queridos, é que ao santificar o nome de Deus, nós reconhecemos, em primeiro lugar, reconhecemos que Ele é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Quando nós dizemos: santificado seja o teu nome, reconhecemos que Deus é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Mencionei há pouco que nas Escrituras Sagradas nós encontramos dezenas de nomes para Deus. E o que é extraordinário é que por detrás de cada um desses nomes há uma realidade humana a ser atendida. Em cada um dos nomes que Deus se manifesta a nós, na realidade, a necessidade é nossa. Deus diz: isso que você precisa, eu tenho para você. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus, Ele é chamado de Jeová Shalom, que significa: o Senhor é minha paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Quero que você ouça com atenção o que nós encontramos no relato que está ali no livro de Juízes. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. É exatamente aqui que nós encontramos esse termo em hebraico. Isso não me indica que Deus deseja fazer algo em nossa vida. Eu tenho mencionado a vocês nessa série que Deus deseja que nós possamos viver a paz interior que provém dEle. E se você quer reduzir sua carga de preocupação, de estresse, da sua existência, você precisa crer que Deus, Ele é paz. Deus é a nossa paz. Shalom significa paz. E essa é a única citação bíblica que traz esse nome de Deus associado à palavra Shalom. Jeová Shalom. O Senhor é paz. O Deus da paz. Deus é um Deus de paz. E o próprio Jesus Cristo, após a sua encarnação como Deus, segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, Ele assim descreve no Antigo Testamento o assunto da paz a nós. Ouça, Cristo diz: Deu-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. E esse texto é extraordinário, queridos. Para Gideão, diante do problema que ele enfrentou naquele momento, no texto que lemos no Antigo Testamento, Deus disse basicamente, Cristo disse: paz seja com você, não tenha medo. E agora ele reafirma essa verdade dizendo: eu deixo a paz para vocês, a minha paz, não tenham medo. Queridos, a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus é essa. A paz do mundo, ela é baseada em circunstâncias. A paz de Deus é baseada nele mesmo e em seu caráter. A paz do mundo é baseada em instabilidade humana, porque um dia as coisas vão bem, no dia seguinte pode estar em caos completo. Não sei quantos de vocês têm acompanhado a situação em duas cidades, nesse momento no mundo, que chama a atenção. Uma delas é Hong Kong. Por meses, manifestações públicas, é um momento de dúvida, incerteza. Jovens nas ruas, com suas guarda-chuvas ali, com as suas máscaras para gás, diariamente, realizando manifestações. E bem próximo de nós, Santiago do Chile,
há alguns dias também, manifestações públicas, a busca ali por tentar solucionar problemas que nossos irmãos chilenos veem como dificuldades que estão passando nesse instante. Poucos dias atrás, tranquilidade. Da noite para o dia, a instabilidade. A paz se foi. Queridos amigos, a paz de Deus é baseada na estabilidade e consistência do caráter dele, que não muda. Outro nome utilizado para descrever Deus no Antigo Testamento é Jeová Sidkenu. O profeta Jeremias escreveu, e ouça, esse será o seu nome, com quem o nomearão, o Senhor, nossa justiça. E esse é o significado, e aqui exatamente nessa parte final que nós encontramos Jeová Sidkenu, o Senhor, nossa justiça. E aqui nós poderíamos definir justiça como as coisas que, fazer as coisas que são corretas. Portanto, Deus é o único que pode transformar aquilo que é errado, aquilo que é mal, naquilo que é certo. Deus deseja também satisfazer essa grande necessidade da sua e da minha vida. E eu te pergunto, será que existe algo de errado com você hoje, na sua vida? Será que existe algo de errado com você? Alguma situação de dificuldade que você está vivendo nesse exato momento? Você que assiste em casa, você tem algum problema agora? Algo de errado? Deus é o único que pode realmente consertar essa questão que você está vivendo de maneira completa. Será que existe sentimento de culpa? Somente Ele pode perdoar. Somente Deus pode curar, perdoar o coração humano de maneira completa. Um outro nome que também nós encontramos no Antigo Testamento, que se refere a Deus, é Jeová Rofa. No livro de Êxodo nós encontramos a situação em que Deus afirma o seguinte: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. E aqui é o termo, Jeová Rofa, o Senhor que cura. O Senhor que cura. E aqui vai o lembrete de Deus. Ele deseja curar aqueles nosso corpo, nossa mente. Deus deseja retirar essas mais profundas feridas que nós temos, que muitas vezes não são físicas, mas aqui na nossa mente. As maiores feridas que nós carregamos são as feridas emocionais, causadas por relacionamentos disfuncionais que muitas vezes vivemos. Talvez você foi ferido dessa forma, quem sabe dias atrás, ou quem sabe você tem carregado essa dor, esse trauma, essa tristeza por anos. Como pastor, a gente às vezes se depara com situações, e eu conheço pessoas que carregaram problemas emocionais por décadas. Amargura, mágoa, raiva de alguém por décadas. E queridos, eu quero dizer uma coisa a você nessa noite. Independentemente de onde ou de quando vem essa ferida que quem sabe você tenha, Deus deseja curá-la. Deus vê, Deus se importa e Deus quer ajudá-lo. Queridos, Deus pode fazer na sua vida aquilo que ninguém pode. Santificado seja o seu nome. O Deus da paz, o Deus da justiça, o Deus que cura. Percebem, nos nomes de Deus bíblicos, encontramos um Deus que se preocupa em saciar a nossa necessidade, não a dele. Não a dele. Mas não podemos esquecer, queridos, que daquilo que nós estudamos na última mensagem, quando dizemos Pai Nosso, nosso Pai. Uma das maneiras que nós honramos o nome de Deus é quando nós o aceitamos como Pai Celestial. Em Deus nós sempre encontramos alguém que se importa e busca satisfazer cada uma das nossas necessidades. E nós, você e eu, nós honramos o nome de Deus quando nós reconhecemos o seu desejo de ser nosso Pai. E aquele que cuida com carinho, aquele que cuida com atenção, com amor, a cada um de nós, seus filhos. Eu queria que você ouvisse com atenção essa linda promessa que nós encontramos no livro de Isaías. Ele diz: o Senhor guiará vocês para sempre. Mesmo em situações difíceis, Ele dará força
e alegria. Deus o guiará. Aqui de maneira clara nós encontramos que Ele cuidará de você. Séculos mais tarde, Jesus Cristo confirma essa mesma realidade afirmando: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo menciona a mesma coisa dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas o quê? Necessidades. Queridos, isso é extraordinário. Um Deus que se preocupa com nossas necessidades. Sabe quantas delas? Todas. Cada uma de nossas necessidades. Senhoras e senhores, o ponto aqui é um mesmo. Deus é o único que pode satisfazer a cada uma das nossas necessidades. O problema é que nós temos a tendência, como seres humanos, de suprir as nossas necessidades nas fontes erradas. Muitos tentam suprir suas necessidades com coisas. Outros tentam suprir suas necessidades com pessoas. Muitos continuam pensando que o estresse do seu casamento vai desaparecer quando o seu cônjuge suprir todas as suas necessidades. E eu quero dizer uma coisa a você, você que é casado. Não viva a ilusão de que seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge é capaz de suprir todas as suas necessidades, porque não é. Nenhum ser humano pode suprir todas as nossas necessidades. Somente Deus pode. O mesmo com filhos, com amigos, com parentes, assim por diante. Nós esperamos deles, nós esperamos que eles, de seres humanos, isso nós precisamos entender. Nós esperamos deles algo que somente Deus pode dar. Nós não podemos esperar que pessoas imperfeitas possam perfeitamente satisfazer tudo aquilo que necessitamos. Isso é simplesmente impossível. E muitos se frustram em seus relacionamentos porque não percebem que estão exigindo algo que é impossível. Vocês percebem? Existem necessidades específicas na nossa vida que somente Deus pode suprir. E é por essa razão que Ele é Deus. E é por isso, queridos, que Ele é a sua única solução. A realidade é que Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Mas aqui a pergunta lógica sempre é essa: se Ele sabe antes mesmo de eu pedir, por que Ele simplesmente não me dá aquilo que eu preciso agora mesmo? E aqui é um conceito equivocado sobre a oração. Queridos, a oração não é informar Deus sobre o que está acontecendo. Ele já sabe. A oração, na realidade, é uma ferramenta de dependência. A oração nos ensina a depender de Deus para cada uma das nossas necessidades. E eu te pergunto, qual é a maior necessidade da sua vida nesse exato momento? Eu vou lhe dar 5 segundos, feche os seus olhos. Qual é a sua maior necessidade nesse momento? Eu quero que você pense bem e diga para Deus: Senhor, para isso, ou para esse caso, eu estou dependendo integralmente de Ti. Diga para Ele: Senhor, eu estou colocando esse meu problema, essa coisa que eu mais necessito, em Tuas mãos nesse momento. Ao fazer assim, você está vivendo o santificado. Seja o Teu nome, porque isso é reconhecimento, queridos. Esse é o momento que separa uma vida de não dependência de uma vida de dependência. É o momento quando finalmente aprendemos que Deus, somente Deus, é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Deus é o único que pode suprir todas as nossas necessidades. Mas além disso, quando nós santificamos o nome de Deus, nós reconhecemos que Ele é bem maior do que todos os nossos problemas. Quero que você também pense no seu maior problema. Há pouco você pensou na sua grande necessidade,
Agora eu quero que você pense no seu maior problema. Deus é maior, muito, muito, muito maior do que qualquer problema que você possa ter. E Deus também é maior, muito maior do que qualquer vitória que você já teve na sua vida. Por essa razão, Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Você começa chamando Deus de Pai. Você diga com sinceridade que esse é o tipo de relacionamento que você deseja ter com Deus. Que ao orar o Pai Nosso, não podemos só simplesmente fazer de maneira mecânica, sem pensar no que estamos dizendo. Quando você diz Pai Nosso, significa: Senhor, eu reconheço, eu aceito como meu Pai. Em seguida você diz: Senhor, eu quero honrar o Teu nome. Deus, eu desejo honrar o Teu nome. E eu quero que Tu sejas santificado através da minha vida nesse mundo. Só que geralmente não é assim que nós oramos, não é mesmo? A gente mais ou menos ora assim: Oi Deus, está preparado? Essa é a minha listinha de hoje. Eu estou precisando disso. Antes que eu me esqueça, também estou precisando daquilo. Até mais, tchau. Queridos, como seres humanos, nós temos a tendência de focar nossa mente somente em nossos problemas e nos esquecemos de que Deus é maior, bem maior do que qualquer um deles. Eu queria que você imaginasse comigo, você que é casada, se o seu marido liga para você e diz mais ou menos o seguinte: querida, depois que você passar lá e pegar as crianças na escola, não esquece de levar o carro para lavar, faz as compras, deixa as cartas ali no correio, coloca as roupas na lavanderia, leva o cachorro para o pet shop eu vou chegar mais tarde hoje, tem futebol, tá, querida? Tchau! Como é que você ia se sentir se você recebesse uma ligação assim, hein? A gente faz, queridos, a gente faz isso constantemente. Só que no final, ao invés da gente dizer tchau, a gente diz amém. É exatamente assim que nós tratamos Deus muitas vezes quando oramos. Que tal você dizer para Ele nesse momento: Pai, diz comigo, Pai, Senhor, reconhecemos, devemos reconhecer a importância, a grandeza ao iniciar as nossas preces dessa forma. Que a oração não é algo apenas para pedir coisas. A oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Quando você age assim, você reconhece que Deus é maior do que você. Por incrível que pareça, quando você começar a orar sem ter uma lista de pedidos, é o momento que você começa a reconhecer que Deus é maior que você. No livro dos Salmos, nós encontramos: louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele é, queridos, superior a tudo e todos. E Deus também, Ele recebe outros nomes na Bíblia. E sabe, alguns de vocês acompanham uma série que gravamos alguns anos atrás, em que eu posso ali, de maneira mais profunda, detalhar alguns desses nomes. E que eu trouxe uma listinha para vocês. E preste atenção no significado que está por detrás. Temos um telão com a referência. Elohim, Deus poderoso, Criador, Gênesis 1. Adonai, significa Senhor, Gênesis 15:2. El Elyon, o Deus Altíssimo, Gênesis 4:19. El Roi, o Deus que me vê. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Jireh,
o Senhor que provê. Jeová Rohi, o Senhor é meu pastor. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Volta a tela, por favor. A primeira. Deixa o povo tirar uma fotinho aí rapidinho, que eu sei que alguns estão tirando. Tiraram, anotaram? Não? Aproveita mais um segundo. Põe a segunda agora. Tira a fotinho. Vocês vivem conectados. Na hora de usar o telefone não usa, né? Chega, já foi. Muitas vezes, queridos, nós, somente quando algo acontece na nossa vida, a gente para reconhecer a grandiosidade de Deus, a grandeza e a importância do nome dEle. São nesses momentos que o nosso foco muda. De repente, você e eu deixamos de ser o centro do universo. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta como seres humanos é esse: nós achamos que nós somos o centro do universo, por nossas palavras, por nossas atitudes e a maneira pela qual vivemos, constantemente preocupados apenas conosco. De repente, se você permite, o problema não mais vai estar sobre os seus ombros. Quando você reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o problema não mais está sobre você. Finalmente você e eu compreendemos que não há como segurar todas as coisas débeis que temos, a nossa fragilidade em nossas próprias mãos. Alguns, infelizmente, pensam que se pararem de se preocupar, o universo vai deixar de existir. Pelo menos assim eles pensam, imagina. Mas a verdade, queridos, é que Deus tem cuidado do universo bem antes de você existir. E Deus vai continuar cuidando do universo depois que você for embora. Porque somente Ele é Deus. Somente Ele pode lidar com todos os problemas que existem na nossa vida. E uma outra coisa fascinante sobre Deus, nós encontramos nas seguintes palavras. O salmista escreve: Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Amo esse texto, queridos. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tu és minha rocha e minha fortaleza. Aqui nós encontramos inicialmente que Deus é o quê? Rocha, fortaleza. Eu tenho um irmão que por algum tempo morou no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E há um parque no Colorado chamado Garden of the Gods, Jardim dos Deuses. E é um local extraordinário. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês. É dessa região. As rochas são avermelhadas, é um local extraordinário. Quando nós olhamos rochas, montanhas, queridos, e as pessoas vêm de todas as partes para ver essas rochas. Quando a gente fica olhando para elas, você olha para uma rocha, o que acontece quando você olha para uma rocha? Diz para mim. O que acontece quando você vê uma rocha? O que acontece? Você olha e a rocha fica como? Ela fica lá na dela, paradinha. Não importa quanto tempo você vai ficar olhando, a rocha não se move, fica ali, paradinha. Continuam lá, não fazem, nada acontece. Só que elas, queridos, demonstraram sua força, porque elas passaram no teste do tempo. Desde a criação desse planeta lá estão. E uma das metáforas prediletas de Deus é essa. Ele é como uma rocha. Deus sabe que nós precisamos de algo firme para que nós possamos fundamentar a nossa vida. A grandeza de Deus e do seu nome é exatamente o que nós precisamos. É disso que nós necessitamos. Quem mais é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, como o nosso Deus? Queridos, quando a vida é injusta, confie, porque Deus é a sua rocha. Quando a vida parece descontrolada, confie, porque Deus, Ele é a sua rocha. Quando o relacionamento parece que vai desmoronar, confie, porque Deus é a sua rocha. Quando aparentemente não tem mais esperança e solução para o seu casamento, confie, porque Deus é a sua rocha.
Quando os filhos não mais obedecem, confie, porque Deus, Ele é a sua rocha. Quando não tem mais saúde, confie, porque Deus é a rocha. Quando o diagnóstico é terminal, confie, porque Deus é a sua rocha. Quando não há mais esperança do ponto de vista humano, confie, porque Deus, Ele é a sua rocha. Nunca se esqueça, em toda e qualquer situação, mesmo diante da morte, Deus, Ele é a sua rocha. Minutos atrás eu perguntei a vocês qual é o seu maior problema. Mas me permita perguntar a você, mas e se o seu maior problema for você mesmo? E se o seu maior problema é o seu coração? A sua própria insegurança, a sua culpa, os seus desajustes? E se o seu maior problema, de fato, é a sua existência pecaminosa, você mesmo? Queridos, ouçam com atenção que a palavra de Deus nos afirma. Se o nosso coração nos condena, ouça, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Deus nos conhece. E além disso, a nossa súplica pode ser a mesma de Davi. Ele diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha, que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio. Deus, queridos, Ele é maior, muito maior do que qualquer um dos seus grandes problemas. E finalmente, ao santificar o nome de Deus, nós reconhecemos que Ele nos chama para que façamos parte, queridos, de uma família. Isso, queridos, é absolutamente extraordinário. Sabe por quê? Porque quando você pertence a uma família, você carrega o nome dessa família com você. Meu nome é Kleber de Oliveira Gonçalves. Eu carrego no meu nome o nome de duas famílias: os Oliveiras e os Gonçalves. Apesar de serem famílias simples, muitos primos devo ter eu, tenho orgulho disso. Eu queria que você ouvisse com atenção aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas ouça com atenção, mas membros da família de Deus. Sabiam disso? Vocês são membros da família de Deus. Deus nos chama. Ele me chama, Ele chama você, para que façamos parte de quê? De uma família. E aqui tem uma implicação, queridos, grande. Porque com esse chamado de pertencer à família de Deus, vem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? A gente começa a carregar o nome de Deus na nossa própria vida. O que é isso? Isso que você acabou de ouvir. É como se nós recebêssemos o privilégio de levar o nome de Deus para onde quer que nós vamos. E nunca nós podemos esquecer de que o nome de Deus, além do seu caráter, queridos, também representa a sua reputação. E aqui é importante a gente fazer de maneira bem clara a distinção. Entender qual a diferença entre reputação e caráter. Caráter é fundamentado em quem você é. E reputação é o que as outras pessoas pensam de você. E o que é maravilhoso aqui é a responsabilidade que nós temos. Porque quando você aceita Deus em sua vida, quando você aceita levar o nome dEle na sua jornada nesse mundo, então começamos a pertencer a uma família. Somos chamados de cristãos. Esse é o nome que carregamos. Só que infelizmente muitos não aceitam seguir os caminhos de Deus. Hoje, ouçam isso. Muitos não aceitam seguir a Deus ou o cristianismo, exatamente por terem encontrado pessoas que diziam fazer parte dessa família, mas que não viviam segundo esse chamado, não viviam segundo o nome. Ser chamado pelo nome de Deus deveria fazer diferença na nossa existência, em pelo menos duas formas, necessariamente nessa ordem, queridos. A compreensão de quão grande e profundo é o amor do Pai por mim, por você, por nós,
e a convicção de que a nossa vida deve realmente ser diferente. Conhecer o amor de Deus e viver segundo esse amor. Essa é a ordem. Vou repetir. Conhecer o amor de Deus e viver segundo esse amor. Aquele que se diz cristão, aquele que diz que aceitou Deus em sua vida e segue a Jesus Cristo, essa pessoa precisa ser diferente, não como as demais. O apóstolo Paulo, ele afirma: oro para quê? Estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Queridos, esse deve ser o primeiro passo que cada um de nós precisamos tomar. Conhecer quão grande e profundo é o amor de Deus por nós. Esse deve ser o objetivo da nossa existência, da nossa vida. E quando nós começamos a compreender quão profundo é esse amor, nós devemos viver como filhos de Deus, como pessoas que levam sobre si o santo nome de Deus. Porque se Ele é o seu pai, você assim o reconhece, você é o seu filho, você é a sua filha, você precisa viver honrando o nome de Deus através da sua vida, através daquilo que você faz. Ouçam. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Somos filhos de Deus, somos representantes do seu nome, fazemos parte da sua família. Queridos, às vezes eu fico surpreso ao encontrar pessoas que se dizem cristãos, mas não sorriem, não são educadas, vivem preocupadas, estressadas, não são agradáveis, não são simpáticas. Algo está errado. Eu acho que não descobriram ainda qual é o sobrenome delas. Não perceberam que quando aceitam a Cristo em sua vida, começam a carregar um nome. E devem honrar esse nome. Em cada palavra, em cada gesto, em cada pensamento, em cada atitude. E aqui vai uma advertência deixada pelo mesmo apóstolo Paulo, referindo-se a alguns que dizem ser seguidores de Deus. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Paulo aqui ele pegou firme, né? Vou ler devagarinho. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ainda bem que foi Paulo que escreveu e não eu. Detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Queridos, nós não honramos o precioso nome de Deus quando nós não vivemos à altura do nosso compromisso com Ele. Infelizmente, muitos daqueles que se autodenominam cristãos vivem como se Deus não existisse. E isso nada mais é do que ateísmo em prática. Alguns podem dizer: eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. É mesmo? Como é que é a sua vida diária? Quanto tempo você passa com Deus por dia? Você lê sua Bíblia? Você ora? Que tipo de envolvimento você tem com uma comunidade como essa ou aquela que você frequenta? Quais são os seus atos e gestos de amor àqueles que estão ao seu redor? Que tipo de impressão as pessoas que vivem ao seu redor têm de você? Através das suas atitudes, suas palavras, as pessoas percebem qual é o nome que você carrega. Quando nós levamos o nome de Deus de maneira não apropriada, nós estamos, queridos, ofendendo o Criador do Universo.
Porque o nome dele representa a sua reputação. O nome dele representa o seu caráter. O nome dele representa a sua autoridade. E nós precisamos, queridos, aprender a como usar o nome de Deus corretamente. Deus promete bênçãos em abundância quando nós usamos o seu nome como Ele deseja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E nesse momento você pode, quem sabe, você pode parar de tentar a viver sozinho, começar a confiar em Deus e no poder que o nome dele tem na sua vida. E se você me permite, eu quero mencionar algo antes de concluir. Existem milhares de versos na Bíblia que apresentam promessas para aqueles que honram o nome de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer em nome do Senhor, confiando e dependendo nesse nome. Jesus Cristo, Ele mesmo afirmou: e tudo quanto perdirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Por que nós oramos em nome de Jesus? Hein? Porque nós não temos qualquer direito de nos aproximar de Deus através do nosso próprio nome. Deus, Ele é perfeito e santo e nós definitivamente estamos muito longe disso. Somente uma pessoa perfeita podia se aproximar de Deus, da sua presença. E através de Jesus Cristo nós temos o acesso a Deus. Ele é a ponte que cruza esse abismo criado pelo pecado entre Deus e nós. E Ele nos ensinou a orar em seu nome. Esse é um lembrete permanente para nós, que o único caminho para Deus é através da graça e do poder de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. E é por isso que quando nós usamos o nome de Cristo em nossas orações, para nos aproximarmos de Deus, isso acontece de maneira digna. E essa atitude, meus queridos, também denota confiança. Pois os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E essa é uma das mais extraordinárias promessas na Bíblia. O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Mas qual a condição? Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Conhecer o nome de Deus e confiar nele são dois lados de uma mesma moeda. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Pare e pense. Será que eu estou vivendo de tal forma para que isso que eu acabei de ler possa ser uma realidade na minha vida? Será que eu conheço o nome de Deus? Será que eu de fato confio nele? Sua resposta, queridos, depende da conexão. No que ou em quem você vive conectado? E essa realidade, queridos, somente é possível quando de fato vivermos a conexão real com Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nas primeiras palavras da oração modelo nós encontramos, queridos, a porta de entrada para o relacionamento real com o Criador do universo. Nosso Pai, meu Pai, seu Pai. Mas depende se você assim o reconhece. Depende se você assim o aceita. Depende se você de fato vive essa experiência. Abre sua mente, seu coração. Mas a partir desse momento que você toma essa decisão de viver essa experiência, você precisa honrar e santificar o nome de Deus. Não apenas através das suas palavras e pensamentos, mas principalmente através da maneira pela qual você vive. E se você me permite, eu queria de uma maneira muito especial nesse momento orar por você. E por isso eu convido que você possa fechar seus olhos de uma maneira especial.
Viva a conexão de sua mente com Ele nesse momento. Pai Celeste, hoje nós escolhemos fazer do Teu nome não apenas um exercício intelectual. Hoje nós escolhemos confiar em Teu nome como uma experiência pessoal e real. Nesse momento nós confiamos em Ti como nosso Salvador e Redentor, como Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Confiamos em Ti como o Deus que provê, o Deus que cura, o grande eu sou, o nosso pastor. Confiamos em Ti como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade, a vida. Confiamos em Ti como nosso Senhor, porque esse é o Seu nome. Confiamos em Ti como a rocha, como nosso escudo, como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como aquele que é o nosso abrigo, como aquele que é o socorro bem presente na tribulação. Senhor, nós confiamos em Ti como nosso Pai que estás nos céus e oramos para que o Teu caráter, para que a Tua reputação, para que o Teu nome seja reconhecido por todos que olharem para a nossa vida, a fim que também eles aceitem pertencer à mesma família. Pai eterno, Deus eterno, e nesse momento nós a Te oramos, no precioso nome do Teu Filho e nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém, Senhor.